Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Soares, de CFB, e hoje eu vou iniciar uma sequência de vídeos a respeito do assunto de tecidos do corpo humano. Esse material está disponível na página 46 e 47, no caso, o material desse vídeo. Dos átomos ao organismo, todos os elementos envolvidos desempenham um papel importante na construção do ser humano, tal qual o conhecimento. O corpo humano ele apresenta uma eficiente organização e cada uma de suas partes depende de outra para desempenhar bem sua função. Então, basicamente, o material de hoje, que é tecidos, o conceito principal é que um tecido ele é formado por um conjunto de células. Mas eu não posso deixar de mencionar para vocês o conceito de célula, já que a gente estudou nas aulas anteriores. Basicamente, a célula ela é uma unidade básica de formação do corpo dos seres vivos. É a base fundamental de todo o organismo, ou seja, a menor parte viva dos seres vivos. O corpo humano ele é formado por trilhões de células de muitos tipos diferentes. A maioria é invisível a olho nu, sendo necessário o uso de microscópios, tanto óptico quanto eletrônico. Há diversos tipos de tecidos no corpo humano, cada um composto de células com formato e função definidos. Os principais tecidos são o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. A integridade e funcionamento do corpo humano se mantém por causa da ação conjunta desses tecidos. Cada tecido é formado por um conjunto de células semelhantes, ou seja, realizam as mesmas funções e possuem a mesma matriz intracelular. Basicamente, é uma substância que fica entre as células. A nossa aula de hoje é sobre o tecido epitelial. Como vocês estão vendo na imagem, esse tecido apresenta algumas características. Ele é um tecido flexível e, devido à falta de espaço entre as células, ele apresenta pouca matriz extracelular entre elas. Só para lembrar, a falta de espaço entre essas células a gente denomina de células justapostas. Essa característica permite que esse tecido ele proteja o organismo contra a desidratação excessiva e a entrada de agentes externos, como, por exemplo, patógenos, substâncias, partículas, entre outros. Esse tecido também apresenta a falta de vascularização e uma excelente capacidade de renovação celular, no caso, regeneração. A função desse tecido, além do revestimento, é a secreção de substâncias, mas eu vou falar mais lá na frente detalhadamente para vocês. Os tecidos epiteliais eles são classificados em dois grupos principais. Temos aí o de revestimento e o glandular. O tecido epitelial de revestimento, a função dele, como o próprio nome diz, é revestir. Além do revestimento, ele oferece proteção e separação de diversas partes do corpo. A gente encontra esse tecido na superfície da pele, na boca, no estômago, entre outros lugares. Agora, o tecido epitelial glandular, as células desse tipo de tecido produzem substâncias chamadas secreções, que podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou eliminadas do organismo. Essas secreções, elas podem ser mucosas, serosas ou mistas. As mucosas, elas são espessas e ricas em muco.
Um exemplo que eu posso dar para vocês são as glândulas salivares. As serosas, elas são fluidas, aquosas, claras e ricas em proteínas. Um exemplo são as glândulas secretoras do pâncreas. E as mistas, elas quando ocorrem secreções mucosas e serosas juntas. Um exemplo são as glândulas salivares parótidas. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha sido produtivo para você. Lembre-se, foco nos estudos. Um grande abraço, um beijo no teu coração e tchau, tchau.